Imagina, você está numa festa elegante, rindo, dançando, brindando com a família. A noite está fresca, o ar cheira a mar. Você decide ir embora a pé porque o bairro é tranquilo, a cidade é segura, e você simplesmente quer aproveitar aqueles últimos minutos de uma noite tão bonita. Só que você nunca chega em casa. E o pior? Mais de 20 anos depois, ninguém sabe quem fez isso com você. Ninguém foi preso. Ninguém foi condenado. E o caso prescreveu. Isso não é ficção. Isso aconteceu de verdade com Maria Natividad Garay, uma professora espanhola culta, querida, reservada, que saiu de uma festa de casamento e desapareceu para sempre num intervalo de menos de 40 minutos. Fica comigo até o final porque esse caso vai te deixar com muito mais perguntas do que respostas. Para entender o que aconteceu com Maria, a gente precisa primeiro conhecer ela de verdade, porque às vezes a mídia trata as vítimas como se fossem só nomes num boletim de ocorrência. Mas Maria era muito mais do que isso. Maria Natividad Garay Orbe tinha 44 anos e vivia em Somozaguaias, uma das regiões residenciais mais exclusivas de Madrid, na Espanha. Ela era professora de literatura num colégio privado inglês de prestígio, o tipo de mulher que amava livros, gostava de caminhar e era conhecida por todos como discreta, tranquila e muito equilibrada. Era casada com Salvador, um advogado bem-sucedido, e juntos tinham 3 filhos. A família dela pertencia à alta burguesia espanhola, pai juiz aposentado, parentes advogados, magistrados, pessoas respeitadas na sociedade. Ninguém que conhecia Maria conseguia imaginar que ela pudesse ter inimigos. Ninguém conseguia imaginar porque alguém quereria machucá-la. E é exatamente essa parte mais perturbadora de tudo que vou te contar. É sexta-feira, 5 de julho de 2002. Maria estava em Madrid quando recebeu o convite para o casamento de um familiar em Santander, cidade costeira no norte da Espanha, na região verde e úmida da Cantábria. O problema é que ela não queria ir. Até poucas horas antes da viagem, Maria estava firme na decisão de ficar em casa. Seu marido Salvador não podia acompanhá-la por conta de compromisso de trabalho. 2 dos filhos adolescentes estavam na Irlanda numa viagem de estudos, e ela ficaria sozinha com o filho mais novo. No último momento, porém, ela mudou de ideia. Você já fez isso? Mudou de plano na última hora por um impulso e foi a algum lugar que nem queria tanto ir? Pois foi exatamente isso que Maria fez. Ela entrou no carro do irmão junto com a sobrinha e os 3 seguiram rumo a Santander. Logo no começo da viagem ficaram presos num engarrafamento enorme e por um momento cogitaram voltar, mas seguiram em frente. Quando chegaram à cidade, o clima era completamente diferente de Madrid. Sem o calor sufocante da capital, com a brisa fresca do mar Cantábrico tornando tudo mais agradável. Maria foi se hospedar na casa de um tio, um magistrado que morava perto da prefeitura da cidade. A noite do casamento. Na manhã seguinte, Maria saiu para comprar um presente para os noivos e aproveitou para dar uma caminhada na famosa praia del Sardinero. À tarde, se preparou com cuidado para a cerimônia. Escolheu um vestido longo elegante, típico de festa de casamento, e foi até o local da celebração, o Círculo de Tênis de Santander, um dos lugares mais exclusivos da cidade, frequentado pela elite local. A festa foi linda. Jantar refinado, música, danças, brindes. Maria estava bem, relaxada, se sentindo à vontade naquele ambiente que ela conhecia tão bem. Com o passar das horas, os convidados foram embora um a um. O irmão de Maria e a sobrinha decidiram ir antes dela. Antes de se despedirem, o irmão emprestou 20 euros a ela para que pudesse pegar um táxi mais tarde, já que Maria havia saído só com uma pequena bolsinha dourada, uma clutch com celular e alguns cosméticos. Naquele momento, Maria estava se divertindo e quis ficar mais um pouco. Por volta das 2:30 da madrugada, ela se viu sozinha à mesa. Ficou ali por uns 10 minutos, olhando ao redor, percebendo que a festa havia acabado de vez. Então decidiu que era hora de ir. Os últimos passos. Por volta das 3 da manhã do dia 7 de julho de 2002, Maria se despediu de Félix, o porteiro do Círculo de Tênis. Ele provavelmente esperava que ela pedisse um táxi, afinal eram 3 da manhã e ela estava sozinha. Mas Maria disse que não. Queria caminhar. Você acharia isso estranho, pois Santander tem um dos índices de criminalidade mais baixos de toda a Espanha. Aquela área elegante, perto do mar, era considerada extremamente segura.
Félix a deixou ir sem maiores preocupações. A distância entre o círculo de tênis e a casa do tio, onde ela estava hospedada, era de cerca de 3 quilômetros. Maria gostava de caminhar, não estava de salto alto e ainda tinha os 20 euros no bolso caso mudasse de ideia e quisesse parar um táxi no caminho. Ela seguiu pela Avenida Reina Vitória, um dos boulevardes mais bonitos de Santander, ladeado por mansões, palacetes com sistemas de câmeras e alguns bares e restaurantes ainda abertos. Era uma noite fresca, tranquila, com alguns carros passando e alguns garçons saindo do trabalho. Ninguém notou nada de estranho. Às 3h40 da madrugada, um jovem que caminhava pelo calçadão se preparando para buscar a namorada no trabalho viu, na entrada das escadarias que levam à Praia dos Peligros, o corpo de uma mulher completamente coberto de sangue. Ele ligou imediatamente para a polícia. Era Maria, a cena do crime. O que a polícia encontrou naquela madrugada é uma das partes mais perturbadoras desse caso. Maria estava ajoelhada, com a cabeça caída sobre o peito numa posição antinatural, como se o corpo tivesse simplesmente cedido lentamente, como um balão que vai perdendo o ar. O vestido elegante que ela havia escolhido com tanto cuidado para aquela festa estava marcado por inúmeros cortes profundos. Mas o que chocou os investigadores logo de início foi o que não estava faltando. Os joias que Maria usava naquela noite, avaliadas em aproximadamente 18 mil euros, continuavam todas no lugar. Ninguém havia tocado nelas. A bolsinha dourada estava do lado do corpo, intacta, com tudo dentro, inclusive os 20 euros que o irmão havia emprestado horas antes. Isso eliminou o roubo como motivação desde o primeiro momento. Dentro da bolsinha, os investigadores encontraram ainda uma cigarreira decorativa distribuída como lembrança do casamento, com o nome do clube de tênis impresso. Foi graças a esse objeto que a polícia conectou rapidamente Maria à festa e conseguiu falar com Félix ainda naquela madrugada. O que você pensaria se fosse o investigador responsável por esse caso? Sem roubo, sem violência sexual. Então por quê? Por que tanta brutalidade? A autópsia e o mistério das duas armas. A autópsia transformou esse caso num dos mais estudados da criminologia espanhola. E entender o que ela revelou é essencial para entender por que esse crime é tão difícil de resolver. Maria recebeu 34 facadas. A grande maioria delas foi feita com uma lâmina curta, provavelmente um canivete ou uma faca de bolso, concentradas no tórax e no lado esquerdo do corpo. Mas a 32ª ferida, localizada na parte interna de uma coxa, foi causada por uma arma completamente diferente. Um punhal fino de lâmina dupla. 2 armas diferentes. Isso é extremamente raro. Do ponto de vista psicológico, é muito difícil de explicar. Uma pessoa tomada por uma fúria intensa, capaz de desferir 34 facadas, dificilmente pararia no meio do ataque para trocar de arma. E começar com um punhal mais sofisticado para depois usar um canivete comum também não faz sentido. Existe a possibilidade de que a primeira arma tenha quebrado durante o ataque, forçando o agressor a usar a segunda. Mas os investigadores não encontraram nenhuma evidência que apoiasse isso. E aí surge a teoria que dominou as investigações. Talvez Maria não tenha sido atacada por uma única pessoa. Talvez fossem 2. Um agressor mais impulsivo, movido pela raiva, responsável pela maioria dos golpes. E uma segunda presença, mais fria, mais calculada, ou talvez apavorada, que deu aquele golpe final com o punhal. Isso explicaria tanto a diferença nas armas quanto a diferença nos comportamentos. Isso faz sentido para você? Porque quanto mais você pensa, mais inquietante fica. A luta e o que ela revela. Maria não foi uma vítima passiva. Ela lutou com tudo o que tinha. As marcas nas mãos e nos braços, feridas defensivas profundas, provam que ela tentou se proteger, que ela resistiu com toda a força. E mesmo assim, quem a matou não tentou esconder o corpo. Não empurrou Maria para baixo das escadarias que levavam à praia. Não a arrastou para os arbustos. Não fez nenhum esforço para dificultar que ela fosse encontrada. Simplesmente foi embora, sem deixar rastros de sangue na rua, sem pegadas, sem nenhum indício claro de qual direção havia seguido. A única pista concreta estava no próprio corpo de Maria, um minúsculo vestígio biológico que parecia pertencer ao agressor. Mas estávamos em 2002.
As análises de DNA da época eram muito mais limitadas do que as de hoje. Os bancos de dados genéticos eram pequenos e aquela evidência microscópica não levou a nenhum perfil identificável. As investigações e as pistas que não levaram a lugar nenhum. A polícia de Santander trabalhou muito nesse caso. Revisaram as câmeras do círculo de tênis, analisaram os movimentos de todos os convidados e funcionários da festa, vasculharam todo o percurso que Maria havia feito. As câmeras existentes na Avenida Reina Vitória estavam voltadas para as entradas e jardins internos dos palacetes. Nenhuma filmou Maria caminhando, nem qualquer pessoa suspeita na rua naquela madrugada. Um funcionário de um restaurante da região havia passado pela área próxima ao horário do crime. Ele disse que não viu nem ouviu nada de suspeito. Os investigadores consideraram diversas hipóteses. A primeira foi o marido. Salvador tinha um álibi praticamente inatacável em Madrid, mas a polícia considerou a possibilidade de um crime encomendado. Essa teoria, porém, desmoronou rapidamente. Todos se conheciam o casal, família, amigos, colegas, descreviam o casamento como exemplar. Nenhuma briga, nenhuma tensão, nenhum caso extraconjugal de nenhum dos dois. Uma família discreta, estável, sem escândalos. Analisaram 6 meses de ligações e mensagens do celular de Maria. Nada. Investigaram a possibilidade de vingança. Algum aluno que tivesse guardado rancor. Alguém que quisesse se vingar da família por alguma decisão judicial, dado que pai e parentes eram juízes e magistrados. Nada. Chegaram a encontrar uma camisa ensanguentada numa lixeira próxima. Por algumas horas, acharam que tinham algo concreto. Mas os exames mostraram que o sangue era de um homem que havia se envolvido numa briga e simplesmente jogado a camisa fora. Havia também o fato de que Maria só havia decidido ir para Santander na última hora. Se alguém a tinha como alvo, teria tido pouquíssimo tempo para se organizar, o que tornava a hipótese de um crime planejado muito mais complicada. O caso hoje, nos últimos anos, com os avanços da genética forense, as evidências biológicas coletadas na cena do crime foram reanalisadas com técnicas muito mais modernas, incluindo genealogia genética, o mesmo método que resolveu casos famosos nos Estados Unidos. Mas o assassino, ou os assassinos, continuam sem identificação. Em 2022, o caso prescreveu oficialmente segundo a lei espanhola. Isso significa que mesmo que o culpado fosse identificado hoje com certeza absoluta, ele não poderia mais ser condenado. Não existe punição possível. A justiça, nesse caso, chegou tarde demais. E tem mais uma coisa que torna esse caso único: o comportamento da família de Maria. Desde o dia 7 de julho de 2002, os parentes optaram pelo silêncio absoluto. Apenas uma fotografia de Maria foi divulgada publicamente. Até hoje não se sabe ao certo qual era a cor exata do vestido que ela usava na noite do crime. A família tomou essa decisão para proteger os filhos de Maria do circo midiático, uma escolha que divide opiniões até hoje. Tem gente que respeita essa decisão e entende como um gesto de dignidade. Tem gente que acredita que o silêncio pode acabar transformando Maria num nome esquecido, porque quando um caso para de ser contado, ele para de existir na memória coletiva. E enquanto isso, quem tirou a vida de Maria Natividad Garay Orbe talvez continue vivendo tranquilamente, sem nenhuma consequência. Você consegue imaginar isso? Acordar todo dia sabendo o que fez e nunca ter sido responsabilizado por isso? Conclusão: o caso de Maria é um daqueles que a gente carrega junto depois que termina de ouvir. Uma mulher que não queria nem ir à festa, que só foi porque a convenceram na última hora, que caminhou por uma avenida elegante numa noite de verão e nunca chegou em casa. 34 facadas, 2 armas diferentes, nenhum ladrão, nenhum motivo aparente, nenhum condenado, e o tempo que correu contra a justiça até que ela prescrevesse de vez. O que mais me pesa nessa história não é só a brutalidade do que aconteceu, é o silêncio que ficou depois. O silêncio da família tentando proteger os filhos. O silêncio das câmeras que não filmaram nada. O silêncio de uma cidade inteira que dormia enquanto Maria lutava pela vida numa das suas avenidas mais bonitas. Alguns casos existem para nos lembrar que a justiça nem sempre chega, que às vezes o mundo é injusto de um jeito que dói fundo, e que a melhor coisa que a gente pode fazer por vítimas como Maria é continuar contando a história delas, para que não sejam esquecidas.
Engajamento final. Se esse caso te tocou tanto quanto tocou a mim, eu te peço uma coisa bem simples. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, com um amigo, um familiar, alguém que também gosta de casos verdadeiros. Porque cada visualização a mais é uma chance de que alguém que sabe algo sobre essa história apareça um dia. Se você ainda não está inscrito no canal, agora é a hora. Aperta o botão de inscrição e ativa o sininho para não perder os próximos casos. A gente publica toda semana. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like. Parece pouco, mas faz uma diferença enorme para que o algoritmo mostre esse conteúdo para mais pessoas. E por favor, deixe um comentário. Conta o que você achou. Qual teoria parece mais provável para você? Uma pessoa ou duas? Motivo pessoal ou ataque aleatório? E se você perceber algum erro ou tiver alguma informação adicional sobre esse caso, me avisa nos comentários. A gente está aqui para aprender junto. Até o próximo caso.